de anticoncepcionais é a medida mais eficiente para prevenir uma gravidez indesejada. Atualmente, há uma grande variedade disponível, que pode ser classificada em 5 métodos: barreira, natural, químico, hormonal e cirúrgicos. Os métodos de barreira criam obstáculos físicos entre o útero e os espermatozoides. Entre eles estão a camisinha masculina, o diafragma e a camisinha feminina. A tabelinha é o método natural em que a mulher evita ter relações sexuais no período de ovulação. Os anticoncepcionais químicos são substâncias que podem ser aplicadas diretamente na cavidade vaginal e evitam a mobilidade dos espermatozoides. A pílula, o adesivo transdérmico, o implante subdérmico, o anel vaginal e o anticoncepcional injetável. São contraceptivos que liberam hormônios para evitar a gravidez. Os métodos cirúrgicos são definitivos e indicados para homens e mulheres que já tiveram filhos e não desejam mais engravidar. A laqueadura é um procedimento que fecha as tubas uterinas da mulher para impedir a descida do óvulo e a subida do espermatozoide. Enquanto a vasectomia interrompe o canal que leva os espermatozoides produzidos nos testículos até a saída do canal da urina. A pílula anticoncepcional de emergência, também conhecida como pílula do dia seguinte, é um recurso importante para evitar a gravidez indesejada. Seu uso deve ser reservado para situações excepcionais e não deve ser utilizado na rotina, em substituição a outros métodos anticoncepcionais. É indicado nas situações de falhas de métodos anticoncepcionais, como rompimento da camisinha, esquecimento por vários dias do uso de pílulas ou injetáveis, deslocamento do diafragma ou do DIU ou uso incorreto dos métodos comportamentais. Também pode ser administrado no caso de violência sexual ou de relação sexual sem uso de método anticoncepcional. É importante saber que deve ser ingerida no máximo até 72 horas após a relação de risco. Eu já usei 3 métodos: a pílula, o adesivo e a injeção. Dos 3, eu gostei mais da pílula, por ser segura e porque é mais prático. Eu faço uso da pílula há 20 anos. Só não usei o método definitivo ainda, pois os médicos dizem que, como tenho só uma filha, não podem realizar o procedimento cirúrgico. Particularmente, acho errado, pois a decisão de ter ou não mais filhos, tendo ou não condição, deveria ser só minha. Os espíritas são favoráveis apenas a métodos anticoncepcionais capazes de impedir a fecundação, pois levam em consideração os direitos do embrião desde o encontro dos gametas masculino e feminino. São contrários também a qualquer método que interrompa ou dificulte o desenvolvimento do embrião, como a pílula do dia seguinte e o DIU, que são considerados abortivos por eles. Bom, a Igreja Católica acredita que ter filhos é uma forma de ser generoso com o Criador, mas ela também prega que essa deve ser uma escolha responsável, livre para o casal. Porém, muitos métodos ainda não são aceitos pela Igreja. Em 1880, ela deu um grande avanço já para a sociedade da época, permitindo a relação sexual em períodos inférteis como sendo uma forma de evitar a natalidade. Mas até hoje, só são aceitos métodos naturais para limitar o número de filhos de forma justa e não egoísta, como eles falam. E quando você vai perguntar para eles o porquê de ser apenas os naturais, sendo que os artificiais impedem a natalidade, da mesma forma que esses naturais que eles aceitam, eles dizem que o natural é mais aceito por ele não ser 100% seguro, ou seja, ele ainda dá uma possibilidade para a vida.
O Islã informa aos muçulmanos o conceito de família numerosa, porém é permitido o planejamento familiar. É permitido o uso de anticoncepcionais sempre que exista uma causa em que leve o casal a considerar tal medida. Por exemplo, o risco de vida para a mãe. Os métodos aprovados pela doutrina islâmica estão o coito interrompido, a utilização do diafragma, camisinha e a pílula, desde que seja de comum acordo entre o casal. Os não aprovados são os métodos cirúrgicos, como a laqueadura e a vasectomia, e o DIU, pois este é considerado abortivo. Em geral, o judaísmo não aprova os métodos contraceptivos, porém, diferentes visões podem ocorrer dentro da doutrina judaica, desde as mais ortodoxas até as mais liberais. O rabino sempre deverá ser consultado, pois este tem a parcimônia de enxergar a melhor decisão. Na verdade, existe uma grande variedade de doutrina quando se fala das religiões protestantes. De maneira geral, os filhos são vistos como fruto do amor dos pais, fruto de um relacionamento muitas vezes santo e como uma obra de Deus. Portanto, não deve ter uma intervenção dos homens.